Bom, então vamos lá, vamos começar o nosso encontro hoje sobre o sistema Toyota de produção, o Lean Manufacturing, e para isso nós temos um convidado especial, um especialista aí que eu já conheço há alguns anos, já desenvolveu um trabalho lá na lavanderia para nós e revolucionou a nossa linha de produção, e por isso eu o convidei para estar aqui conosco. Então, né, dá aí as boas-vindas para todo mundo. Eu não tive no encontro da semana passada, então esse é o primeiro encontro do ano aqui com vocês. Já estava com saudade. Muito bom estar aqui para a gente já começar o ano acelerando. E aí vou apresentar então para vocês o Carlos Moretti. Ele desenvolveu um grande trabalho, revolucionou realmente a nossa linha de produção na lavanderia. Para vocês terem uma ideia, a gente, na unidade do Taboão da Serra, era um galpão de 2.000 metros quadrados que a gente tinha lá. Depois da implantação do Lean Manufacturing, a gente liberou metade do espaço do galpão, e que isso realmente foi a gente conseguiu manter o mesmo nível de produção usando a metade do espaço, sem falar no aumento de velocidade entre a roupa entrar suja e sair pronta, limpa e embalada. Então ele vai compartilhar aqui um pouquinho e, além disso, responder as dúvidas de vocês e tal. Então eu vou passar a bola para o Moretti, não sei se o Marcelo quer falar alguma coisa, e ele vai fazer uma apresentação de uns 15 minutos para contextualizar o que é isso, e depois vai estar aberto, se vocês quiserem ir colocando as perguntas no chat, que aí depois a gente vai responder todas as perguntas. Marcelo, quer falar alguma coisa? Só dar as boas-vindas aí ao pessoal, ao Moretti, obrigado pelo convite. Eu E principalmente lembrar, né? E acho que não quero deixar como uma primeira pergunta, mas que ele tem em mente, né, que a gente tem muitas pessoas, a grande maioria dos nossos protagonistas são do setor de serviços. Né? E deixar claro como que isso faz esse link também, né? Porque é muito comum o cara fala de Toyota, diz, é só porque eu não produzo carro, né? E eu sei que isso também pode ser feito no setor de serviço, e acho que é fundamental que a gente tenha isso em mente para ter um encontro bem produtivo. Obrigado. Até em escritório, né, Moretti? Vamos lá, passo a bola para você. Vamos lá, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade de conversar com vocês sobre um assunto pelo qual eu sou apaixonado. Na apresentação de hoje a gente vai falar do sistema que já há muito tempo ele transcendeu a manufatura, tá? Ele não está restrito à manufatura. A gente tem vários exemplos onde nós já trabalhamos fora da manufatura. Então, tanto é que a gente está chamando a nossa apresentação aqui de pensamento Lean, porque eu consigo utilizá-lo na manufatura, nós já aplicamos até numa plantação de cana-de-açúcar. Então, nós não temos nenhum exemplo tão distinto da manufatura do que uma plantação de cana-de-açúcar. Aplicamos numa seguradora, numa grande seguradora lá na Venezuela, em corretoras de seguro, enfim. O primeiro ponto que gostaria de passar para vocês é exatamente esse. Não é só manufatura. Mas, logicamente, a gente começa com exemplos da manufatura. Então, nossa pequena agenda aqui, a gente vai falar das empresas Lean versus as empresas convencionais. Qual é a diferença básica entre as duas? Depois nós vamos falar um pouquinho da cultura Lean, dos 7 desperdícios, rapidamente por onde começar e alguns resultados, que a gente fez questão de colocar resultados fora da manufatura, até dentro desse contexto que a gente está falando, ok? Então vamos lá. Como os meus amigos eles sabem que eu trabalho com o sistema Toyota de produção, quando no finalzinho de 2014, comecinho de 2015, apareceu essa notícia que a Volkswagen tinha superado a Toyota em vendas, começa aquela bagunça no WhatsApp, né? Aí tá enganando o pessoal, tá judiando dos caras, né? Olha lá, a Volkswagen, ela vendeu 9,9 milhões de carros no mundo, a Toyota foi a segunda, depois a GM a terceira,
Renault Nissan a quarta. Bom, como todo mundo acho que já sabe, não dá para a gente ficar muito quieto quando a turma começa a perturbar no WhatsApp, né? Então, comecei a trabalhar e a gente fez uma pequena brincadeira aqui. Se eu pegar aqui e colocar de um lado a Toyota e do outro lado os outros 3 competidores, obviamente que o volume de vendas dos caras vai ser infinitamente maior, no caso aqui 3 vezes maior do que o volume de vendas da Toyota. E aí, como são todas empresas de capital aberto, nós fomos olhar lá o lucro. Então, naquele ano, o lucro da Toyota sozinho foi superior ao lucro das outras 3 empresas. E o valor de mercado da Toyota naquele ano também, sozinho, foi muito próximo da soma de valor de mercado das outras 3. Então, nós estamos falando de um mercado extremamente competitivo, que é o mercado de automóveis, num contexto mundial, nós não estamos falando de um determinado país, e de empresas cuja tecnologia é igual. Hoje, se você for visitar uma fábrica da Toyota ou visitar uma fábrica da GM, você não vê nada, nenhuma obra diferente, nenhuma máquina, nada diferente na Toyota. O que eles têm de diferente? Qual é a grande diferença? Por que a Toyota ela é tão superior em termos de lucratividade, o produto, em termos de qualidade, do que as demais empresas? Por incrível que possa parecer, pessoal, a grande diferença está aqui nessa imagem. Nos corredores da Toyota, lá em Nagoya, você encontra imagens desse tipo aqui, onde essa mocinha está falando que ela ficou feliz que ao invés dela ter que digitar 6 números, ela teve que digitar só 4 números. Tá? Então, pessoal, imagina, uma empresa bilionária valoriza o fato dela ter economizado alguns décimos de segundo na digitação. Então, esse aí é o segredo da Toyota. Na Toyota, eles não têm 330 mil colaboradores, eles têm 330 mil solucionadores de problemas. Então, você quer ter uma empresa que se destaque dos seus competidores, os seus colaboradores, você, obviamente, e os seus colaboradores têm que ser solucionadores de problemas. Diariamente. Esse é o sonho de todo mundo. Aí agora nós queremos saber como é que eles conseguem isso. Como é que a gente faz? Primeiro, então, qual que é o segredo, né? O segredo, pessoal, é que as organizações convencionais, elas colocam band-aids para resolver problema. Ou melhor, elas não resolvem problemas, resolvem efeito. Então, por isso que eu perguntei para o rapaz da camiseta como que ele chegou naquele custo, porque um dos exemplos mais fortes nessa questão de resolver efeito é o seguinte: quando o tempo de setup, né, o tempo de eu preparar uma peça, a máquina para eu fazer aquela peça é muito grande, normalmente a empresa convencional faz o quê? Eu aumento o número de peças. Ela não se preocupa por que aquele tempo é muito grande. Qual que é o outro lado da moeda? São as empresas, a empresa que resolvem problemas através de ciclos de PDCA. Você já deve ter ouvido falar, não vamos perturbar muito vocês com isso aqui, mas por incrível que possa parecer, a base do sistema Toyota é o ciclo PDCA. A base de todo aquele sucesso é alguma coisa que está... Na sexta-feira eu tive com um amigo meu que é dentista, ele está montando uma grande clínica aqui no ABC, e eu falei para ele, olha, de tão fácil as pessoas não fazem. Ele falou, mais ou menos como cárie, todo mundo sabe como que faz para não ter, mas algumas pessoas ainda têm. Então, basicamente é isso. É você atacar o efeito. Não atacar o efeito, e sim a causa dos problemas. Muito bom. De onde que veio? Como é que começou a cultura Lean, até para você ter um embasamento? Começou lá no comecinho do século passado, quando o Sakichi Toyoda ele inventou um tear que parava automaticamente quando quebrava um fio. Então, ele desenhou um processo
que evidenciava problema imediatamente. Olha lá, essa lâmina vai cair, parou o tear. Então, os competidores, o que eles tinham, os competidores? Cada pessoa, uma pessoa tinha que ficar olhando um tear, porque se o fio quebrasse, ele tinha que ir lá parar manualmente a máquina, como se fosse como se puxasse o fio de uma meia de mulher, ela tinha que parar. E ele desenvolveu um tear que fazia isso automaticamente. Lembrando que eu não tinha válvulas, eu não tinha eletrônica aqui, né? Bom, a Toyota começou a vender tear. Até que em 1930 ele falou assim, bom, nós vamos parar de vender tear, nós vamos fazer carro. E lançou o primeiro carro Toyota, ainda no sistema fordista de produção. O tempo passou e, como você sabe, o Japão perdeu a guerra. Então, no final da Segunda Guerra, o passivo da Toyota era 8 vezes o seu valor de mercado, o capital de giro estava reduzido e a cadeia de fornecimento estava devastada. A empresa estava com um pé na cova e outro na casca de banana, como a gente fala aqui no interior de São Paulo. Estava numa situação semi-falimentar. Foi então que começaram a vir, os americanos começaram a vir para o Japão e começaram a ensinar. E numa dessas, o Edward Deming conversou com o Taiichi Ohno, que é o mentor do sistema Toyota, e falou, olha, 40% das atividades envolvidas na obtenção de um produto ou de um serviço não agregam valor na ótica do seu cliente. Quer dizer o quê? Que de um dia de 8 horas, ele está dizendo e está afirmando aqui que 3 horas e 12 minutos você não está fazendo alguma coisa que o seu cliente esteja disposto a pagar. Aí o Taiichi Ohno falou assim, tudo isso, então nós estamos numa situação tão terrível, deixa eu começar a estudar. E começou a aplicar e desenvolver esses conceitos na fábrica. Quando o Deming voltou, alguns meses depois, no Japão, ele falou o seguinte para o Taiichi Ohno. O Taiichi Ohno falou o seguinte para o Deming. Deming, não são 40%. Do momento entre que o cliente faz um pedido até o momento que nós recebemos o nosso pagamento, 99% das atividades não agregam valor. Só 1% agrega valor. E eu, sem conhecer o negócio de vocês, pessoal, eu posso dizer que é muito próximo disso. 99% de tudo que você faz não agrega valor na ótica do seu cliente. 99%, 98%. Tá? Baseado nisso, o Taiichi Ohno falou assim, nós vamos sair dessa encrenca. E começou a aplicar esse conhecimento, tanto que pela primeira vez em 1977, o Toyota Corolla foi o carro mais vendido do mundo. Então, nós estamos falando de uma empresa que em menos de 20 anos, ou pouquinho mais de 20 anos, saiu de uma situação semi-falimentar para ter um carro mais vendido do mundo. E aí os focos se voltaram para o Japão, para a Toyota. E aí o americano falou assim, meu Deus, como é possível que uma empresa que está num país que cabe dentro de um estado, como é que é possível que esses caras tenham uma empresa que venda mais carro que nós aqui dentro? E aí começaram a entrevistar. Então, a primeira frase que eu gostaria que vocês lembrassem para os seus negócios, para o seu dia a dia, que é o seguinte, a única coisa que nós estamos fazendo é diminuir o lead time, que é aquele momento entre o cliente pedir e você receber, eliminando desperdícios. E aí, os americanos mandaram uma equipe lá para os Estados Unidos, para o Japão, eles cunharam o termo Lean Manufacturing e o sistema começou a ser utilizado nas autopeças, em supermercados, cadeia de fast food, hospitais. Os 17 hospitais mais bem avaliados dos Estados Unidos usam o Lean como filosofia de gestão. O ramo de serviços, então aqui eu coloquei a Liberty Mutual, que foi a empresa que a gente ajudou lá na Venezuela, uma corretora de seguros aqui em Santos e uma empresa que faz plantio e colheita mecanizada de cana-de-açúcar no interior de Goiás. Tá? Então, conforme eu falei para vocês, transcende a manufatura, não é só manufatura. Agora nós falamos de desperdícios. E quais são os desperdícios? Quais são os 7 desperdícios? Porque desperdício é uma palavra importante, que a gente precisa caracterizar. O sistema Toyota, basicamente, ele está estruturado na eliminação de desperdício, na eliminação de problemas.
Vamos entender o conceito de valor e desperdício. Então, uma pergunta para vocês. Quanto que você pagaria por um copo de água agora? Normalmente as pessoas falam, agora eu pagaria R$2. Eu falo assim, eu não pago nada, porque eu vou aqui na minha cozinha e pego... Eu não pago nada também. A Manuela também colocou aqui no chat que não paga nada. Não paga nada, né? Eu não pago nada. Mas quanto que você pagaria por um copo de água, esse mesmo copo de água na praia? Já o valor já começa a subir um pouco, R$5, R$8. E no deserto do Saara? Né? É meio credit card, não tem preço, né? Então, pessoal, o mesmo copo de água, eu dou valor diferente para ele. Então, vem daí a definição de valor que a gente fala no Lean. Valor são as características de um produto ou de um serviço pelas quais o cliente está disposto a pagar. E todas aquelas atividades que não agregam valor são desperdícios. Então, um exemplo muito claro é você viajar de avião de um país para o outro. Se você for na primeira classe, ou se você for na classe econômica, você vai chegar no mesmo lugar no mesmo tempo. Agora, tem pessoas que dão valor para ir na primeira classe. Eu quero ir com a perna mais esticada, ter umas mordomias. Então, esse é um conceito, pessoal, que vocês têm que olhar no seu negócio, olhar para dentro do seu negócio, fazer o seguinte, fazer essa reflexão. O que eu estou fazendo que o meu cliente não vai pagar? Porque se meu cliente não dá valor, é desperdício. Então, vamos falar um pouquinho sobre os 7 desperdícios aqui do sistema Toyota do Lean. Então, o primeiro desperdício que nós vamos falar é o desperdício de movimento. Pessoas caminhando, pessoas buscando coisas num arquivo, pessoas buscando arquivos num computador. Seu cliente paga mais se você falar assim, olha, eu andei 10 metros para conseguir estampar essa camiseta. Ou para te passar esse e-mail, eu tive que procurar o seu endereço, não sei quantas listas, porque isso é um desperdício de movimento. Espera por informação, espera para chegar um material naquele posto. Inventário, que é o estoque de acabados ou o estoque inicial de matéria-prima. Seu cliente paga mais se você falar, nossa, olha, eu tenho aqui, não sei, eu vou usar o exemplo das camisetas, porque foi o que eu sei que tem, mas a gente pode depois bater um papo e caracterizar em cada um dos negócios de vocês. Eu tenho aqui 500 camisetas sem estampar. Então você tem que me pagar mais caro, porque eu tinha essa camiseta. Não vai pagar. Você não pagaria. Outro desperdício é o desperdício de transporte. É você transportar alguma coisa através do seu espaço, do seu escritório ou da sua fábrica. Desperdício de defeito ou retrabalho. O próprio nome já diz, eu tenho que fazer novamente, eu tenho que jogar fora algum produto. Desperdício de processamento, eu ficar checando, eu ficar inspecionando o meu produto ou o meu serviço. E, por fim, o desperdício de superprodução, que é aquela parte do trabalho que ele não está nem no começo nem no fim, é um produto em processo, ou um serviço em processo. A Paola falou do trabalho que nós fizemos lá na Rotovic. Basicamente, a gente eliminou superprodução, movimento e transporte. Você sabe que eu estava lembrando, Moretti, uma imagem que me marcou muito. Ele desenhou o caminho que a roupa fazia dentro da lavanderia. A roupa não anda sozinha, consequentemente alguém transportou. E aí ele mostrou para a gente na apresentação, na fase do diagnóstico, cada vez que a roupa andava dentro da lavanderia, o slide dele ia construindo uma linha.
No fim, quando ele terminou a apresentação, eu olhei para um slide que mais parecia uma teia de aranha. Era o movimento de uma peça de roupa dentro da nossa lavanderia. Para vocês terem uma ideia, como a coisa, quando você tangibiliza com essa metodologia, a gente fica chocado com o desperdício que a gente tem. Exatamente. E foi aí que nós tivemos a ideia de juntar os processos. Para quê? Para evitar o desperdício de movimento e de transporte, juntamos os processos e aí sobrou metade da fábrica. Até teve uma época que você pôs uma outra fábrica lá dentro, né, Paola? Passou um ano um concorrente nosso usando metade desse espaço e pagando, inclusive, o aluguel por isso. Muito bom. Então, aqui eu tenho mais exemplos. Então, a definição superprodução é produzir itens ou gerar informações para qual o processo posterior não fará uso imediato. Então, pode ser papel, pode ser calça jeans, pode ser peça. Movimento, pessoas se movimentando para procurar objetos ou pessoas caminhando por múltiplas telas. Moretti, deixa só agilizar um pouquinho, porque a gente já passou aí 15 minutos do nosso tempo. Já deu 15? Bom, o tempo passa. Já deu 15. E a gente, como atrasou um pouquinho no começo, então, se puder... Tá, então eu vou passar os desperdícios. Se você quiser, depois eu mando essa apresentação. Tá ótimo. Tá. Por onde que eu começo? Então, obviamente, é desenvolvendo a cultura de melhoria contínua. O que eu tenho que fazer? Meus processos têm que evidenciar problemas imediatamente. Eu tenho que desenvolver uma cultura onde todos são responsáveis por resolver problemas. Primeiro eu passo o problema aparecer, depois eu resolvo o problema. Depois eu compartilho o conhecimento que eu gerei aqui e eu tenho que ter líderes que desenvolvam as 4 habilidades nos membros da sua equipe. Tá? Qual o melhor caminho? O melhor caminho para desenhar um processo que evidencie o problema imediatamente é passar do fluxo empurrado para o fluxo contínuo, fluxo puxado. Que a Paola me mostrou um link que ela mandou lá do Lean Institute, que eu acho que é bem legal, ilustra, bacana. Não sei se todos não viram, sugiro que vejam, porque é bem legal. Então, veja que eu acho que a grande diferença, né, Moretti, é que o puxado eu parto do princípio da demanda do meu cliente para fazer a produção e não ficar gerando um estoque sem saber se vai ou não vai vender, né? Isso. Eu vendo eu puxo Aqui não, aqui eu vou empurrando. Tá? E aí, de repente, eu me vejo com um estoque enorme que é desperdício de tempo, dinheiro, espaço... Tem um problema de obsolescência. Então, aqui a gente brinca que é como se fosse um laguinho e eu tenho os problemas aqui embaixo. Quando eu baixo a água desse laguinho aqui, que eu baixo o de superprodução e inventário, os problemas começam a aparecer. Aí você resolve o problema e começa a melhorar o seu processo. E eu acho que o Moretti está trazendo um ponto aqui muito importante, que às vezes a gente não quer olhar para os problemas que a gente tem. Então, por isso que a gente fica criando esses estoques. Só que isso te custa muito caro, isso pode estar tirando você do mercado porque o seu concorrente está olhando para esses problemas e está resolvendo os problemas e está se tornando uma empresa um pouco melhor. Então, tem que ter coragem para baixar esse estoque, tem que ter coragem porque os problemas vão começar a aparecer. Mas, em contrapartida, em pouco tempo, você vai ser uma empresa muito mais eficiente e, principalmente, que gera mais valor num custo menor. Isso. O ruim não é ter problema, o ruim é ter o mesmo problema 2 vezes. Acho que 3, 4. 2 eu até deixo no passar, né? Mas acho que 3, 4 é que já é um sinal de alerta. Então, aqui tem alguns exemplos. Aqui nós colocamos essa fábrica, ela tinha 77 dias em processo entre a matéria-prima ser entregue para o cliente. Nós baixamos para 9 dias. Nossa. O custo foi de 6 mil, que foi um custo de mudança de layout. Imagina. Tá? Eu tinha outro aqui que fabricava essa peça que aqui de cada lado coloca um espelho do carro. Então isso aqui tem a largura de um carro. Então eu tinha 6 operadores antes e deixamos um operador depois. Eu ocupava 23 metros quadrados e ocupei 6 metros quadrados. R$ 4.200 de mudança de layout.
A mesma coisa aqui, eu passei de 10 operadores para 3, de 32 metros quadrados para 10, R$ 1.600 de preço de mudança de layout. Então, tem outros resultados fora da manufatura, que, conforme eu disse, eu posso mandar para vocês, mas uma coisa é certa, se você implantar o Lean no seu negócio e não tiver um ganho de 30% em qualquer um dos indicadores que nós falamos até agora, é porque foi mal implantado. Então, se você for implantar o Lean, olha, eu tinha lá uma área de 2.000 metros quadrados, não passar isso para pelo menos 1.200, tem alguma coisa errada na sua implantação. E assim por diante. Me dá um exemplo de Lean em escritório. Paola, eu acho que a gente tinha que eu achei super legal, né? Eu tenho uma formação de dar aula de Lean Startup, coisa assim, né? E de qualidade total. Achei super legal a pegada, mas eu ia sugerir que o Moretti fosse para aquela imagem lá que tem os 7 desperdícios, por exemplo, que pelo que eu entendi, eu acho que é a base da coisa, né? Para que a gente possa falar, por exemplo, vamos falar do caso da Manuela, né, que é um caso assim de um escritório de design, por exemplo, que eu conheço já bastante, a gente vem trabalhando, né, com a Manuela há bastante tempo. Ela faz projetos, né, é uma escritório de serviço, então ela não tem um inventário a princípio, né, a Manuela está me ouvindo e pode me corrigir aí se estiver falando bobagem, mas ela não faz um projeto, então ela não tem problema aí de superprodução. Né? Os problemas de espera muitas vezes ficam vinculados ao cliente, sei lá, né? A questão do movimento, talvez sim tenha uma coisa de ir menos vezes à obra e não ter muitos deslocamentos aí de materiais, né? Inventário a gente já falou, transporte um pouco a gente já falou. Questão de defeito e retrabalho, eu acredito que num projeto de arquitetura, com elas tendo experiência, elas vão validando no sentido de tentar evitar ao máximo que eles tenham no projeto algum retrabalho, né? E questão de processamento, deve ser, sei lá, de documentação. Queria entender, como é que tu vê isso, assim? Como é que ela conseguiria ganhar esses 30%, por exemplo? Tá, vamos lá. Primeiro, eu não sei no escritório dela, mas no escritório que nós já vimos, eles tinham superprodução, que é que, por exemplo, eles começavam a fazer 3 projetos ao mesmo tempo, faziam uma parte de um, não chegava no final e começava outro, porque aquele cliente estava puxando. Então, lembra do conceito de superprodução? É produzir itens ou gerar informações para a qual o processo posterior não fará uso imediato. Uhum. Ah, entendi. Tá? Óbvio que a gente sempre pensa na superprodução naquele monte de roupa que está por ser lavado, por estar embalado, aquela peça que está em processo. Mas no caso administrativo, isso é uma superprodução. Uhum. Espera também, vamos dizer, se elas passam um projeto para assistente delas buscar alguma informação, e dependendo do tempo que essa pessoa leva para trazer de volta as informações, acaba sendo um tempo. Isso é considerado um tempo de espera, Moretti? Sim. Eu vou dar um exemplo. Nós fizemos um trabalho uma vez numa empresa que faz projeto de tubos flexíveis para a Petrobras. Uhum. Então tem a plataforma, tem os tubos flexíveis que vão lá perfurar, pegar o petróleo que vem perfurado. Então o edital daquele é 4.000, 5.000 folhas, tá? Então ele precisa ler todo o edital para poder começar a fazer o projeto. Só que o que acontecia? No meio desse projeto, entrava uma outra demanda, um outro poço de petróleo que precisava, então ele parava. Então, ou seja, ele superproduzia aquela informação, e aí tinha que chegar uma outra pessoa e começar desde lá do começo. Leu aquele negócio inteiro de novo. O que a gente fez? A gente colocou quality gates, a gente colocou alguns gates no processo. Tudo bem, você que é sênior, você vai para outro processo, mas não antes de chegar na página 1.200, por exemplo. Uhum. Então você vai ter o memorial descritivo da repimbola da parafuseta. Ou seja, eu tô dividindo fases. Então, o ponto é, eu preciso entender o que são os desperdícios
para abstrair no meu processo. Uhum. E fato é que todo mundo tem muito mais desperdício do que a gente. A Manuela quer falar aí, Fala, que eu dei o Manuela. nome dela sem autorização. Ela vai. Então, no meu caso, é assim, pode haver um desperdício enquanto a assistente está aguardando informações para desenvolver o projeto. Aí pode ser, então, mas a gente já prioriza, né? Pode ter um desperdício, de repente tem que mexer na estrutura das pastas, dos arquivos que a gente tem, dar uma revalidada nisso daí, isso aí pode gerar algum desperdício no desenvolvimento. Isso de começar e parar o projeto, eu acho que é uma coisa que tem que se atentar mesmo, porque se está na sequência, a produtividade é muito, muito maior, né? Em, acho que qualquer projeto, né? De repente, Manuela, por exemplo, quando você vai começar um cliente, você podia ter um checklist de buscar várias informações e garantir que tem o máximo possível de informações para evitar essas interrupções depois. Porque quando a pessoa está começando o projeto, ela está muito empolgada, ela se empenha para te conseguir uma série de dados, informações, materiais e tudo, que depois, com o passar do tempo, ela não põe mais prioridade. Então, pode ser uma ideia. Isso é legal. A gente tem template de cronograma, ajuda bastante. Coisa que eu tenho que diminuir, por exemplo, obra pequena, às vezes eu passo no lugar e já compro o material e levo, mas o comprar material, você fica meia hora, 40 minutos lá esperando, então tentar fazer por telefone, para a coisa fluir mais rápido, né? Um dos melhores caminhos que você tem para começar a evidenciar desperdício e eliminá-los, obviamente, é você criar padrões. Então, que tipo de obra vocês projetam, Manuel? Residencial, principalmente. Obras de reforma, residencial comercial. Ok. Então, de repente, você criar padrões, questionários padrões, um checklist, conforme a Paola falou, já em função da metragem da obra. Em função do tipo de obra, do perfil de obra, consultório odontológico, eu sei que eu vou precisar disso. E aí, alguma vez que você for surpreendida porque faltou uma informação, você melhora o seu padrão. Você revisa o seu padrão. Então, no próximo, você não vai ter esse problema. Então, um dos pontos importantes é a padronização. É verdade. Tu vê que tem uma pergunta aqui da protagonista, que ela tem uma lanchonete, a Juliane, né? E ela diz que no caso dela, o que mais atrapalha a produção dos lanches são as mudanças. Tira isso, põe aquilo, bem passado, que acaba não sendo um desperdício, mas sim um atraso na entrega. Você tem algum comentário aí, Moretti? Na verdade, é um desperdício, né? O problema é que às vezes a gente não consegue falar para o cliente que se ele está disposto a pagar, ele paga mais. Então, se isso for inevitável, que eu seja muito bom em refazer esse processo. Por exemplo, você quer um exemplo de Lean? É o McDonald's. É que eu acho que no caso dela aí não, tudo bem, o McDonald's, mas o caso dela, que é uma lanchonete que tem esse relacionamento com o cliente, né, que não é o da eficiência, que é o do McDonald's, apesar de que o McDonald's, acho que valeu o seu né, porque quem viu no Netflix, aí eu mandei uma recomendação de alguns filmes no final do ano, né, e conta legal o caso do McDonald's. Hoje, a loja aqui da Faria Lima, você monta o sanduíche do jeito que você quer. Né? Quer dizer, você escolhe o pão, você escolhe quantos sanduíches, quantas bisnagas de queijo, quantas não sei o quê, e eles já reinventaram esse mito, vamos dizer assim, do McDonald's ser o exemplo de produção, né? Mas, então, no seu caso, você acha que ela, por ser um diferencial dela, ser uma lanchonete mais focada no cliente, ela deve aceitar esses pedidos, essas mudanças? Sim. Sim, a gente pode pegar um outro exemplo derivado do McDonald's, o Subway. O Subway,
Eu acho que dentro dessa ideia, se somar o Subway e o McDonald's, Juliane, talvez você tenha que pensar, vamos dizer, na chapa, lá na cozinha, na hora que o pessoal faz o sanduíche, se isso está atrapalhando muito, será que não tem um jeito um pouco diferente no processo? Ou no lugar da comanda que vem com o pedido? Quem que tem que tirar a cebola que o cliente não quer, ou colocar o molho, ou não sei o quê? Quer dizer, como que você pode, visualmente, em termos de estrutura, onde estão as coisas na mão da pessoa que tem que fazer, para que facilite e evite que ele erre, porque se o sanduíche vai errado, o sanduíche vai voltar, você vai jogar fora e vai fazer outro, e também evitar o tempo. Então, eu acho que isso tem a ver com o processo em si, que talvez você tenha um jeito de melhorar. Não sei se eu estou errada, Moretti. Não, na verdade, eu acho que você está bem. Eu complementaria com o seguinte: o que é valor para o seu cliente? Vamos partir da premissa. O que é valor? Quando eu vou no McDonald's, o que é valor para mim é o tempo, e eu sei que eu estou comendo, eu sei o gosto do que eu vou comer. Não é o melhor do mundo, mas eu sei o gosto do que eu vou comer. Isso é um valor para mim. Ou se eu vou eu viajo bastante, e às vezes você está num lugar que não... Onde que eu vou? Vou no McDonald's. Vou dormir no Ibis. Então, o que é valor para o cliente dela? É essa celeridade, ou é um sanduíche... Um sabor especial, saboroso e diferente, né? Precisa partir disso aí. Agora, mesmo sendo alguma coisa um valor especial, ela pode fazer uma pequena linha de montagem na sua cozinha, onde começa sempre, vou chutar, não sei, sempre passando o molho no pão que já passou de uma grelha, ou seja, tem uma linha de montagem, eu tenho tarefas bem definidas. De novo, tenho padrões. Legal. Olha só, tem mais uma pergunta aqui da Marina. Várias perguntas aqui. Né? Ela é uma personal stylist, né? E ela tem um serviço de consultoria que leva em torno de 3 meses, e dentro desses 3 meses tem 5 encontros. Né? Okay. A pergunta dela: tu acha que esse tempo de espera configura desperdício? Eu tenho 5 encontros. Porque tem um ciclo, né? Ela se conhece, faz uma avaliação. Não, daí... isso aí é inerente ao processo, porque você não consegue fazer menos, né? Porque eu estou entendendo, não conheço do processo. A pessoa vai amadurecendo a visão dela pro seu estilo, é isso, mais ou menos? Isso, mais ou menos isso, as roupas que tem, né, como é que pode utilizar. Então, isso é um tempo de amadurecimento. Por exemplo, existem processos onde depois que eu fiz uma determinada operação, eu tenho que esperar 1 hora essa peça esfriar. Isso não é um desperdício, isso é inerente ao processo. Provavelmente desperdício é ela ter que ir até o lugar onde está a cliente. Aí é um desperdício que eu deveria tentar diminuir. Que foi até o que eu comentei com ela, ainda mais agora que ela está grávida, né? Algumas dessas 5 visitas tem que ser presencial, porque ela vai olhar o guarda-roupa, roupa por roupa. Mas tem parte dessas conversas que ela faria com uma ferramenta como o Zoom, essa que nós estamos aqui, e ela deixa de ter 1 hora de transporte até a casa do cliente de ida e 1 hora de volta. Então, isso é um negócio que eu vejo. Inclusive, a Janete está aqui perguntando como que a gente usa num trabalho de coaching o Lean. Vou te trazer algumas ideias. Uma delas, o atendimento via internet. A gente tira o tempo de deslocamento, mas você fala assim, poxa, mas tem cliente que não vê valor, porque ele quer estar pessoalmente na sua frente. Ele quer até ele conhecer o Zoom, porque ele também gasta tempo dele para chegar no seu escritório. Eu tenho vários clientes que falaram, faz questão do presencial. Vieram na primeira presencial e as outras 9, depois que ele teve que fazer a primeira pela internet. Fala, Moretti. Então, qual que é a definição de valor? Valor são as características de um produto ou um serviço pelas quais o cliente está disposto a pagar. Se você definir o seu custo usando uma ferramenta Zoom, você não vai colocar no seu custo esse tempo de deslocamento. Agora, não, eu faço questão que você esteja aqui. Bom, então
paga mais por isso, né? Eu faço questão de ir na primeira classe. Bom, então sua passagem, em vez de ser 3 mil, vai ser 6, 8, 9. O Daniel aqui está falando, né? Ele é consultor de regulatório e ele diz que ele cobra mais caro pelo atendimento presencial. Né? Eu também adoto essa política. Uma outra coisa, Janete, por exemplo, a gente tem que fazer relatório no atendimento individual. E a gente deixa para fazer o relatório no final do processo, a gente tem que relembrar o que a gente falou na primeira, na segunda, na terceira sessão. Então, vamos dizer, a gente usa o Lean se quando, durante a sessão, eu já vou digitalizando de forma que eu termino o meu atendimento e eu já tenho o básico do relatório pronto, ou até eu aproveito em mais 5 ou 10 minutos depois da sessão, eu já faço o relatório daquele dia. Vai me custar muito menos tempo do que deixar para fazer no final. Fala, Moretti. Quando você está fazendo isso, você está fazendo uma superprodução, porque você tem um processo que é a conversa. Você vai colocando dados, depois você tem outro processo que é registrar esses dados. Quando você não está registrando em fluxo, você tem uma superprodução. Aí você esquece, você tem que se lembrar. Então, o que você está fazendo está colocando em fluxo, é perfeito. Então, legal. Mais alguma, Moretti, mais alguma sacada para o coach? Porque o online já estou indo, isso aí é coisa que a gente já vai. Alguma coisa do link você percebe no meu negócio da Paola, por exemplo, não sei se tem mais alguém do grupo. Não, e é muito parecido com o da Marina. Hã? O da Marina, Daniel, todos são serviços, né? Consultorias, né? Teria alguma sacada mais, Moretti, você, para usar o Lean no nosso projeto, nosso produto? O que eu vejo é o seguinte, a gente precisa dar um passo atrás e entender o que é valor para o cliente. Esse é o primeiro ponto, e a base de tudo que nós estamos falando aqui nesses últimos minutos. Aqui. O que é valor para o cliente? Então, é valor ele ter um feedback semanal? É valor ele ter... Enfim, eu não faço coaching, então eu não saberia dizer. Precisaria entender o seu processo. Primeira coisa que eu faço quando a gente vai melhorar um processo, eu preciso entender um pouco do seu processo, para depois saber como melhorar. Agora, eu acho que, assim, Janete, quando a gente define a sequência básica das ferramentas em cada uma das sessões, é criar um processo, entendeu? Ter na mão, na hora que você vai atender as ferramentas, é processo e você está eliminando o desperdício. Então, o primeiro passo é você escrever o passo a passo. Por exemplo, ó, o Daniel trouxe uma ideia que pode ser interessante para a Juliane. Tem uma lanchonete em São Paulo que o pessoal deixa o molho caseiro já com tomate batido. E usa um tomate que nunca está gelado para que o sabor fique no lanche. Então, vamos dizer, ele tem uma receita especial que já está pré-pronta para agilizar na hora de fazer o sanduíche. E a gente também vai ter no coaching, né, Marcelo? E acho que essa coisa da padronização, o Daniel estava vendo ali, pergunta para automatizar a entrega do serviço. Eu acho que tu reduzir esses tempos de processamento no sentido de você ter já, a gente estava falando aquele dia sobre os pareceres, né? Claro que você, de certa maneira, talvez já tenha os modelos de parecer já prontos para não precisar fazer. Mas eu acho que é por essa linha que a coisa vai, não é, Moretti? De você aproveitar as coisas, né, padronizar e a partir daí poder fazer. Eu sou cliente aqui do Ragazzo, aqui da Zona Norte de São Paulo, que é uma lanchonete que eu não gosto, mas essa loja é uma coisa assim impressionante a qualidade do atendimento e do serviço, né? E eles têm as padronizações das saladas customizadas, que nem a Paola falou, tudo por xizinho, né, que o cliente pinta e isso vai e nunca vem errado, né, porque lá na cozinha provavelmente essas coisas já estão tudo organizadas naquela mesma ordem e isso faz com que esse tipo de coisa não aconteça, né? E aí uma outra coisa, por exemplo, eu uso o formulário básico para cada atendimento, para ter certeza que eu faço a sequência. Para mim, o formulário me ajuda. É uma ferramenta que eu estou diminuindo o desperdício, entendeu? Para seguir a sequência, que é o processo que eu uso dentro de cada sessão. Pessoal, todos já devem ter ouvido falar do Kaizen, né? Kaizen é a melhoria, né?
A padronização é a base do Kaizen. Você vê, o Daniel está colocando aqui que o cliente dele, né, o cliente de consultoria, que é prazo de entrega curto, atendimento à demanda desejada e valor versus qualidade, né, que é resolver o problema dele de licença da Anvisa, de liberação de alguma mercadoria no tempo mais rápido possível. Então, vamos dizer, essa é a base para você começar a voltar no seu processo e pensar o que eu estou gastando tempo e que talvez o meu cliente não valorize. Quantas vezes você tem que ir na Anvisa, consultar o site e que isso não gera nada de resultado e que o seu cliente não está percebendo esse valor, né? Eu acho que o difícil é que a gente, quando está dentro do nosso dia a dia, a gente tem dificuldade de enxergar esses desperdícios. Eu acho que esse é uma coisa, é um dos maiores desafios, né, Moretti? Às vezes você, quando chega de fora e você enxerga, para você é fácil ver os desperdícios e a gente às vezes não enxerga. A Juliane está até colocando aqui, ó, no meu caso, o tomate eu corto todos os dias. Se eu fizer esse molho, estarei atrapalhando o processo, pois hoje, se o chapeiro erra e coloca o tomate, eu só retiro e mando o lanche novamente. Eu acho que é uma questão de receita aí, que não dá para falar. Eu queria que o Moretti comentasse um pouquinho. A gente trata muito sobre esse preço. A gente até tem um webinar, depois eu vou mandar para o Ed ou a Cláudia, manda, por favor, sobre quando o cliente está reclamando de preço, né? O meu cliente, ele acha que quer preço. Qual é a sua visão aí dessa metodologia, da filosofia de gestão de Lean, quando você tem esse sintoma do cliente começa a reclamar do preço? Bom, eu não sei vocês, mas todos os meus clientes reclamam de preço. Não, falando sério agora. Precisamos olhar para dentro, fazer uma análise e ver o que eu tenho de desperdício. Dentro do meu fluxo de valor, que a gente chama que é a cadeia que você vai obtendo, são os passos para obter um determinado produto ou um serviço, o que é valor e o que é desperdício? Eu acho que, Marcelo, o que o Lean usa é te ajudar a reduzir custo. Quando você consegue reduzir muito o custo, você pode até baixar um pouco o valor, o preço que você cobra, mais do que aumentar o valor percebido. Esse não é, assim, na minha percepção, o enfoque do Toyota não é aumentar o valor percebido, mas é reduzir custo para aquilo que o cliente realmente valoriza, fazendo com que você consiga chegar num preço que o seu cliente está disposto a pagar por ele. Não, é legal. Eu só queria ouvir a opinião dele, porque, assim, só para não deixar o Ed sem resposta também sobre isso, né? Aqui dentro dos protagonistas, o que a gente vê é esse sintoma do cara tá reclamando de preço, é porque você não tá conseguindo encontrar o cliente correto, né? Porque ele não percebe valor naquilo que você entrega, né? Porque se a pessoa percebe valor, ele não reclama do preço. Né? Quando ele reclama do preço é porque ele não percebe o valor. Então talvez seja um cliente que está muito focado em realizar as coisas pelo menor preço possível e você está entregando um pouquinho a mais e isso faz com que ele reclame de preço, ou você precisa encontrar um outro segmento de cliente em que o que você entrega ele vai estar percebendo e não vai estar reclamando isso. Né? De novo, a gente parte de entender o que é valor para o cliente. O que ela enxerga valor? O que ela enxerga valor? E a partir daí você construir a sua estratégia. Provavelmente o cliente do McDonald's não é o melhor cliente para Juliane. O cliente que quer um lanche rápido com um gosto básico é diferente do cliente dela, que na verdade é alguém que quer, vamos dizer, muito mais do que só se alimentar, é um lazer, é um sabor diferenciado, né? A pessoa fica mais tempo no restaurante dela, provavelmente os valores de um cliente de um e de outro
outro é muito diferente. Eu acho que o importante também dessa filosofia, assim, tentando já levar o encontro para a fase final, né, é que a gente não pode nunca se acomodar de achar que a coisa é assim porque é assim. Exemplo aí, eu corto o tomate de manhã e isso vai ser o melhor. Não, talvez até seja o melhor, mas vale pensar que outras formas poderiam ter sido feitas no tomate ou na forma de precificar. Hoje de manhã eu atendi a Marina, né, e eu estava ainda impactado pelo Powerhouse e estava falando para ela uma coisa que pode ter a ver com o Ed também, com essa história de preço, que é o Flávio Augusto lá na WiseUp, no próprio Meu Sucesso, né? Ele trabalha com essa questão de um produto com embalagem classe A, né? Para a classe B, mas que a classe C possa pagar. Né? Então, por exemplo, o Powerhouse era R$400, só que ele era dividido em 6 vezes. Então, ele falava em R$80 por parcela. Quer dizer, ele não ficava dizendo que a pessoa ia pagar 400. E se tu for ver chegar lá, aquele LED, aquelas coisas, um puta painel para que o cara tire foto e selfie, é super classe A. Né? Então, ele consegue fazer um pouco isso como uma... Né, o que dá para pensar? Como é que isso pode inspirar, né, essa história da percepção de preço, né, Ed? E o que ele falava, né, Marcelo, que, vamos dizer, ele posiciona com um produto de qualidade classe A, com um preço para classe B. Mas que quem é na classe C e é ousado e quer fazer aquele esforço a mais, ele viabiliza para que essa pessoa esteja disposta e consiga pagar, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. E ele consegue um produto de classe A preço de classe B, sendo muito eficiente e reduzindo os desperdícios. Se não fizer isso, não vai conseguir, né? Com certeza, né? E a história aí de material didático, esse tipo de coisa, que lá no caso da WiseUp, é tudo para padronizar, né? Para conseguir fazer com que o método seja aplicado, né? Que tenha um visual super bacana, como da classe A, e não um livro, né? Que tem um design que deixa a desejar, né? Um ponto que eu acho que interessante, que eu gostaria de deixar para vocês nesse encontro, é o seguinte: toda semana, quando você chegar na sexta-feira à tarde, você tem que falar o que eu fiz melhor esta semana do que a semana passada. Fazer um Kaizen por semana. E para ajudar essa ideia do Moretti, eu acho que a gente precisa olhar para os defeitos e retrabalhos. Quantos sanduíches, Juliane, você tem que refazer por alguma razão, que tem que voltar para trás e ter algum problema, né? Quer dizer, o que é de defeito e retrabalho que eu tive essa semana e que eu posso criar um processo, um jeito de fazer melhor na semana que vem? Acho que é uma forma de nos ajudar a ser um pouco melhor a cada semana, né, Moretti? Sim, sim. Não pode passar... Quando a gente está com a coisa bem implantada, não pode passar um dia. Estou começando com uma semana, que depois de uma semana você passa para dia. Mas toda semana você tem que fazer alguma coisa melhor no seu negócio. Nem que for, eu andava 5 passos para pegar o molho de tomate na geladeira, agora estou andando 2. Eu demorava 10 segundos, agora estou demorando 8. É isso que a Toyota faz há 70 anos, e é por isso que eles têm aquela margem de lucro absurda. Muito legal, maravilha. Olha só, gente, a Cláudia já colocou aí no chat o link para vocês fazerem a avaliação desse nosso encontro. Lembra? Em 30 segundos você dá uma nota de 0 a 10 como é que foi esse encontro. E se você tem sugestões, o que você mais gostou, sugestões de melhoria, coloca lá para nós. É muito importante ter a avaliação de vocês. Marcelo, quer falar? Não, mas era me despedir, queria pedir que interrompa aí para a gente conseguir tirar uma foto, que eu estou sofrendo. Só antes disso, antes da foto, Moretti, a Janete está pedindo os seus contatos, você tem aí o e-mail, o celular, para passar para o pessoal? Quem quiser anotar, o Moretti pode tirar dúvidas. E eu acho que o mais importante também, né, gente, nesse papo aí, é isso que eu falei da gente poder poder se provocar, né? Acho que essa ideia, né, o que eu fiz melhor nessa semana,
é uma pergunta muito bacana para que a gente possa se provocar, né? E naquelas coisas que mais podem estar realmente incomodando para que a gente possa estar melhorando cada vez mais, que esse é nosso objetivo, né? Todo mundo anotou aí? Eu vou só pedir para o Moretti tirar o compartilhar de tela para a gente fazer uma foto aqui com todo mundo. Quem não está com câmera aberta, quiser passar perfume, batom, abrir a câmera para a gente fazer a nossa foto. Só que ele tem que parar de compartilhar. Tá a tela, isso. Parei? Parou. Legal, parou. Maravilha. Espera aí, deixa eu fazer uma aqui também. Maravilha, gente. Muito obrigado. E vamos pensar aí, né, em como que a gente pode estar, né, reduzindo. Acho que é uma provocação essa coisa de como reduzir alguns passos, como reduzir alguns segundos, né, como evitar, né, dessa coisa de mídias sociais e tudo, evitar o retrabalho, evitar ficar refazendo a refação dessas coisas, né. Eu acho que tudo a gente tem que ter a humildade de ver que a gente pode estar sempre melhorando, e acho que esse é o nosso objetivo aqui. Tá bom? Eu diria humildade e coragem, porque a gente tem dificuldade de enxergar os defeitos e os desperdícios que a gente tem no nosso dia a dia. Então, é realmente um grande desafio aí, mas olha, vocês vão se surpreender. Eu diria para você, Juliane, pega um lanche, um pedido de lanche, aquele papelzinho do pedido do lanche, e faz o caminho, quantos passos as pessoas dão até que o lanche chegue na mesa do seu cliente, e você vai se surpreender que o anda para lá e para cá é muito maior do que você imagina. Experimenta, depois você conta aí para nós. Então é isso. Moretti, você quer dar aí uma dica final, uma despedida do pessoal para a gente encerrar nosso encontro? Eu agradeço aí a oportunidade. Quando a gente está começando o Lean, a gente sempre fala, ontem melhor que hoje, amanhã melhor que hoje. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. É melhorar um passo, melhorar e você vai chegar. Isso é importante. Muito prazer de falar com vocês, viu, pessoal? Muito bom, nós é que agradecemos. Lembrando, turma 2, nós temos um encontro especial para a gente se conhecer melhor. Estamos começando agora e a presença de cada um de vocês é fundamental. Nos vemos, então, na quinta-feira. Vai ser muito importante a presença de todo mundo, tá bom? Quem quiser da turma 1 acompanhar, pode acompanhar para conhecer a turma 2, que pode gerar muitas oportunidades de negócio. Está aberto aí, não é privado não, tá bom? A gente manda o aviso e o link também. A presença de todos é sempre muito gostosa. É só um bate-papo para a gente se conhecer e trocar mais experiência. E na semana que vem, Paola? E na semana que vem, nosso encontro sobre franquias. Franquias com o Marcelo Scherto. Marcelo Scherto. Vamos encher Big aqui Boss. a galera, porque é realmente uma oportunidade bem legal, mesmo para quem não tem certeza se quer ou não quer fazer franquia, você ter um especialista do calibre dele, respondendo as perguntas e dedicando 1 hora do tempo dele para cada um de vocês, uma oportunidade única. Acho que vale a pena participar, tá bom? Maravilha, gente. Beijo, contamos com a avaliação de vocês. Uma boa... A gente se vê na quinta-feira. Até. Moretti, Valeu. obrigada. Valeu, adorou.